Oi, gente, voltei. Vim gravar um vídeo agora. Acho que eu nunca tinha falado sobre isso, mas vou falar agora, né? Porque no meu tempo eu procurava muito vídeo na internet e não encontrava falando sobre o assunto, né? Vim falar, ontem eu postei um vídeo do meu filho e foi justamente falando sobre do autismo, né? Que ele é autista. Nível 1 de suporte, nível 0 que eu digo, né? Mas ele é autista. E eu decidi falar sobre esses vídeos, uma forma de ajudar as pessoas que estão aí do outro lado a entenderem um pouco mais, né? Quando recebem um diagnóstico, como será a vida do meu filho. Pra mim foi tão difícil quando eu descobri que o Luan era autista, tão difícil que pra mim naquele tempo, naquele momento o mundo assim parecia que tinha acabado, né? Hoje o Luan ele tem 8 anos, porém quando a gente suspeitou, o Luan ia fazer 2 anos de idade. E foi quando eu comecei a ir atrás, coloquei todos os meus medos no bolso e fui atrás, né, do que meu filho precisava. Então eu vou voltar bem no comecinho para falar um pouco mais como foi, né, a descoberta do autismo do Luan. O Luan nasceu normal, tranquilo, tive uma cesárea de emergência, mas porque ele teve uma restrição de crescimento na minha barriga e... Enfim, foi tranquilo, nasceu saudável. Como ele era o meu primeiro filho e também ele era o primeiro da família, a primeira criança da família, né? Primeiro neto, primeiro sobrinho, não tinha assim crianças que ele convivesse e não tinha essa internet fácil como é hoje, né? De procurar, como é o desenvolvimento do meu filho, com 4 meses o que uma criança tem que fazer. Então ele só crescia, né? Eu amamentei muito pouco, ele não gostava, enfim, ele não mamava, eu botava ele no meu peito, ele com 2 minutinhos dormia e eu comecei a dar fórmula e as fórmulas ele não se dava e a gente foi no médico, a médica dizia que era intolerância à lactose, depois a gente foi... Aí ele começou a ficar muito doentinho lá por 7 meses, assim, chovia e ele tava doente, ele não podia sair na rua, se ele pegasse um solzinho, enfim, tudo o Luan tava doente. E eu vivia internada em hospital com ele, até que com 9 meses o Luan teve uma convulsão febril, foi desesperador, corri pro hospital com ele, cheguei lá... SUS, né? O médico me mandou pra casa, disse que não tinha o que fazer, só que ele tinha plano, só que o hospital que ele tinha plano só funcionava até 7 horas da noite. Aí é anexo, né? O SUS com o plano. Aí pois eu vou ficar aqui internada e no outro dia, né, eu vou pro lado dos convênios. Fiquei internada. Gente, foi um terror na minha vida. Mãe de primeira viagem, eu tinha 20 anos. Fiquei internada a noite todinha com ele nos meus braços, ele chorando e eu chorava mais do que ele. No outro dia, né, a gente foi pro lado dos convênios, né, aí se internou, a médica tratou super bem, fez vários exames. Até aí a gente não sabia nem o que era autismo. Aí a gente descobriu, depois de muito ele ficar doentinho, que ele tinha APLV, né, que era a alergia à proteína do leite. Daí a gente correu atrás de comprar o leite, consegui do governo, né, depois de muita luta, muitas internações, porque o governo também para liberar era muito difícil. E nessas idas tinha um grupo, né, de mães APLV, e nessas idas eu me lembro que eu fui para uma palestra e do lado tava tendo uma palestra sobre autismo. E nessa palestra de autismo me chamou a atenção e a mulher começou a falar. E tudo que aquela mulher falava se encaixava muito no Luan, coisa que assim... eu não tinha percebido. A minha sogra, que sempre cuidou de crianças, ela já havia me dito, né? Carinha, já cuidei de tanta criança, eu acho que o Luan é assim, assim. Só que pra mim eu não tinha comparação de nenhuma outra criança pra comparar meu filho, né? E ele tava com 1 ano e pouco quando isso aconteceu. Ele já tava se curando da PLV, né? Ele tava fazendo um tratamento do leite. E quando eu escutei essa palestra, meu Deus, chamou muito minha atenção. Aí vem os sintomas, né? Sintomas não, né? Vem o que é que eu percebia no Luan, que com a palestra, assim, eu tive certeza. O Luan andava de ponta de pé, muito de ponta de pé. O Luan pegava os carrinhos, ele não se interessava por brincar, então carrinho, a motinha dele, ele virava e ficava, assim, nas rodinhas, né? O interesse dele era as rodinhas.
Depois dessa palestra, eu comecei a perceber que eu chamava ele pelo nome e ele não olhava. E tipo assim, ele não tinha problema de audição, porque quando ele queria, ele olhava. Mas às vezes, quando eu chamava ele pelo nome dele, ele não me olhava. E às vezes ele olhava. E a gente, quando é mãe, quando a gente tem as incertezas e o medo, a gente se apega ao que é bom, né? Então eu dizia assim, não, mas dessa vez ele olhou. Mas lá dentro de mim eu sabia que não tava certo aquilo. E eu me lembro que foi quando eu fui pra internet. E quando eu precisava de autismo, vinha aquele autismo bem severo, aquelas crianças de antigamente, né? Que tinham que ficar presas. Enfim, nossa, isso me aterrorizava. E, enfim, arregacei, né? Tirei todo o meu medo, chorei. Vi que realmente podia ser o autismo. Ele não falava, ele tinha 2 anos. E assim, ele não falava nada. Ele olhava assim pras coisas, ele pegava a minha mão, saía me puxando até onde ele queria, mas ele não dizia assim, ele me puxava até a geladeira, mas ele não dizia, mãe, eu quero água, mãe, eu quero suco, água, suco, nada. Foi quando eu me lembro que eu muito desesperada, né? Uma amiga minha pagou uma médica no centro, no tempo foi R$100 a consulta, uma neuro. Aí eu levei ele lá com a minha sogra. E eu cheguei lá, ela mandou ele andar, né? Aí viu que ele andou de ponta dos pés. Aí pegou um negocinho, um tipo de fazer bolinha de sabão. Aí fez assim, ele não se interessou. Aí ela simplesmente fez só isso. Não fiquei nem 30 minutos com ela. Perguntou se ele falava, não, eu falei que não. Aí ela pegou e falou assim, ele possivelmente é autista. Só que por mais que antes da consulta eu tinha pesquisado e tudo, nada se comparar a pessoa chegar pra você e dizer, seu filho é autista, né? Nada se compara. Quando eu lembro, agora me deu vontade de chorar de novo. Nada se compara ao choque da notícia. Então, eu saí de lá desesperada. Eu chorava tanto e minha sogra não sabia o que fazer, porque eu também queria chorar, né? E eu vim pra casa com isso, comecei a pesquisar muito. Eu me lembro que eu cheguei em casa e eu pedi assim a Deus. Enfim, só você deve imaginar o que eu pedi a Deus, né? Pra mim, eu disse assim, Deus, não aguento que seja em mim, eu prefiro do que isso na vida do meu filho. E verdadeiramente, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente tem um luto, né? Eu sofri um luto, porque tudo aquilo que eu idealizava pra vida do meu filho, na minha cabeça, não ia mais acontecer, seria impossível. Então, chorei muito. Eu me lembro que na mesma noite, né, que eu conversei com meu marido e eu chorei muito, e ele muito forte, né? A família não quer aceitar porque tem um preconceito, né? Quando a gente não sabe o que é, a gente... Enfim. Aí eu levei meu filho pra pracinha, botei ele pra pintar, o Luan não sabia pegar num lápis. Aí eu fui atrás, né? Comecei atrás, fui médico no SUS, porque o tratamento do SUS é muito bom, mas também eu tinha um plano de saúde, também fui atrás do plano. O meu filho, o Luan, passou por 9 neuros pediatras. 8 disseram que o Luan não tinha autismo. Mas eu, que era mãe, eu sabia dentro de mim que sim, que tinha alguma coisa ali. E ao mesmo tempo que quando eles diziam ele não tem, eu dizia assim, ele não tem. Mas dentro de mim tinha algo me incomodando, ele tem sim. E eu me lembro que eu fui numa médica com a minha sogra. Ela falou assim... Isso é frescura, botou ele pra brincar no chão, ele brincou, ele tinha 2 anos e meio, né, por aí, foi o período que a gente ia atrás, e ela pegou e falou assim, mãezinha, pega esse menino, bote numa escola, bote ele pra dormir no quarto sozinho, pinte as paredes de claro, não mime essa criança, e daqui quando ele tiver 5 anos, você volte aqui que você vai me dizer que ele não tem autismo, que isso é frescura de vocês. Eu saí de lá besta, como é que uma médica, uma profissional faz um negócio desse, né? E vim pra casa, levei, mesmo os médicos dizendo assim, ele não tem, eu sabia que tinha, leve, enfim, eu não sabia o que era, mas eu sabia que ele tinha. Foi quando eu consegui ir no NAMI, né, que é muito conhecido aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, referencial em tratamento. Eu consegui pra ele fazer uma avaliação, porque é muito difícil conseguir lá, e Deus, assim, foi tão bom, que eu me lembro que essa médica do particular me deu um papel, dizendo que ele precisava de terapia, só que o SUS só aceita papel do SUS. Então eu fui no posto da minha cidade, falei, olha, eu queria muito que esse papel fosse passado pelo papel do SUS, né, do posto, pra mim atrás. Consegui, uma médica foi lá, escreveu no papel do SUS, e eu fui lá na recepção do posto e eu botei lá, fila de espera.
Aí consegui umas vagas pra um local, não podia, disseram pra mim que não aceitavam, né, crianças com mais de 1 ano. E me chegou uma mensagem com 1 semana no meu celular, lá, né, do NAMI, pra mim comparecer lá. Eu fiquei tão feliz, eu fui, levei ele, é bem distante aqui, então eu fui, levei ele, fiz a avaliação, aí ele não tinha laudo, ele não tinha nada, só o meu achar. E ela falou assim, pois ele vai ficar aqui sobre a observação. Ela fez várias perguntas. E nessa observação, o Luan começou lá com 2 anos e meio, eu acredito, foi 2 anos e meio. E lá, meu Deus, maravilhoso. Psicóloga, psicoterapeuta, fonoaudióloga. Elas conversaram comigo, né? Ela dizia assim, olha, o Luan não tem problema de fala. O Luan tem problema de comunicação, né? Ele sabe falar, mas ele não sabe se comunicar. Aí eu botei o Luan na escola, junto com as terapias. O Luan começou a falar, meu Deus, eu chorava tanto. Eu dizia assim, Deus, será que meu filho nunca vai falar, né? Do que toda mãe quer estar abaixo do filho. E lá ele se desenvolveu. Quando ele chegava lá, que ele já sabia que tinha que tirar a chinelinha. Pequenos detalhes, assim, pra mim, aos poucos, fazia tanta diferença. Ele começou a falar, mãe, pai, eu quero água. Ele tinha as dificuldades dele, mas era notório a evolução dele. Então lá ele começou a falar. Lá, eu me lembro, assim, eu sei que muitas mães, né, se sentem ofendidas quando as pessoas dizem assim, seu filho nem parece que é autista. Mas, assim, pra mim, quando alguma pessoa diz assim, ele é autista, pra mim era sinal que ele tava evoluindo, que ele tava melhorando, que as pessoas fora não percebiam. Então, eu nunca fiquei assim chateada quando alguém dizia, não parece, né? É sinal que... E eu sempre fui muito rigorosa com ele, então eu nunca tratei o Luan é autista. Ele é autista, ele pode fazer isso porque ele é autista. Não. Ele sabe que ele é autista, né? Porque ele cresceu, ele já tem 8 anos. Mas assim, isso aqui em casa nunca foi um motivo do Luan ter que fazer algo ou não ter que fazer algo. O Luan, como vocês viram no vídeo anterior, faz tudo aqui em casa. Ele leva carão, apanhar não, nunca bati no meu filho, porque nunca precisou. O Luan, ele sempre foi uma criança muito quieta, né? O autismo dele, assim, é o suporte 1, né? Que dizem. Na verdade, o médico que deu o diagnóstico dele, que deu o laudo, colocou como autista de alta funcionalidade, né? Então, o Luan estuda, fez o ABC, maravilhoso, leu lá na frente. Hoje o meu filho tem 8 anos e eu sei que meu filho pode tudo, né? Quando ele ia a alguns médicos, os médicos diziam que ele não poderia não ler, né? Que eu tinha que estar preparada, porque é uma vida, né? Enfim, vocês sabem. E o Luan fez o ABC, o Luan já fez jiu-jitsu. O Luan ama sair, ama interagir, falar com as pessoas. Aqui na minha casa o Luan é uma benção, quieto, me ajuda em tudo. É uma criança, né? Às vezes leva um carão. Tem o autismo, que a gente não pode dizer que não tem, porque tem. Mas ele tem regras pra tudo. Então, hoje, meu filho é outra criança. Eu posso dizer graças a Deus, a mim, que não me envergonhei, porque eu sei que, infelizmente, muitas mães têm esse sentimento de eu não vou falar pra ninguém que meu filho é autista. Eu não vou... Não, ninguém vai saber, ele é assim mesmo, ele é danado e tudo. Porque eu sei que quando as pessoas veem o autismo, tudo que seu filho faz se torna, né, tipo, porque ele é autista. Não, ele é uma criança normal como qualquer outra. Ele pode tudo, meu filho pode tudo. Então, depois lá, né, que o Luan teve uma evolução gigantesca, a gente conseguiu uma vaga no NUTEP, que é outra referência aqui, mais perto de casa, e o Luan tá até hoje. Então o Luan começou já faz 6 anos que o Luan faz terapia. E assim, meu Deus, maravilhoso. Nunca tomou remédio, nunca tomou medicação, né? Nunca precisou. Ele tem algumas dificuldades, é óbvio, né? Não vamos dizer que, meu Deus, ele não é. Ou então nem parece que é. Ele tem algumas dificuldades. Mas assim, no nosso particular, né? Aqui dentro de casa a gente percebe, né? Mas assim, o Luan é minha vida. Se Deus, né, me perguntasse assim, se você votaria no tempo, você queria... Claro que eu queria que o meu filho não tivesse autismo. Eu não vou ser hipócrita. Mas quando eu olho pro meu filho, minha vida não poderia ser... Como é que eu posso dizer? Eu não gostaria que fosse diferente, né? Ele me ensinou a ser mãe quando o Luan nasceu. Eu não era mãe. Eu não tinha muita responsabilidade. Tudo que aconteceu na vida do meu filho fez eu me tornar mãe. Ter responsabilidade. Cuidar, amar demais o meu filho. Ele é essa criança aí, né? Ele tá aqui, bagunça um pouquinho, depois ele vai lá no quarto dele, como vocês viram no vídeo anterior, arruma o quarto dele, me ajuda,
tudo. E assim, o autismo ele não é o decreto de um fim, muito pelo contrário, né? Se você receber a notícia que seu filho é autista, vá atrás do tratamento. Ai, tratamento não funciona. Funciona sim. O meu filho é a prova viva que o tratamento ele funciona. Aí a meia horinha a gente vai pro médico, funciona sim. Funciona. Eu não consigo imaginar. É o meu outro filho. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a segunda gestação pós-autismo, né? Que é o medo. E eu espero, assim, que vocês tenham entendido um pouquinho, né? Como foi, assim, receber o diagnóstico do Luan. O Luan, no NAMI, ele ficou 2 anos fazendo terapia lá, sem receber diagnóstico, só fazendo terapia. E depois de 2 anos, ele recebeu o laudo lá, né? E é isso. Depois eu vou trazer mais vídeos falando assim, né, sobre a nossa vida, como é o autismo aqui dentro de casa, na minha família, como foi a reação da família. O Luan é uma das crianças, assim, eu posso dizer, mais amada do mundo. Eu tenho muita sorte da família que eu tenho. O Luan é acolhido, o Luan é amado, o Luan é o sol da nossa vida. Não tem, assim, rejeição. No começo foi muito difícil, né, mas, assim, hoje todo mundo ama e não tem esse tipo assim, ele é autista. Meu filho é criança como qualquer outro aqui na família. Ele é muito amado. Ele é o primeiro neto, o primeiro filho, o primeiro sobrinho. Ele é o amor, o centro das nossas vidas, né? E agora, no meu caso, eu tenho outro centro da minha vida que é o Lian, né? Que é o Luan e o Lian, que nasceu agora. Então, um beijo. Eu espero ter falado um pouquinho como foi, né, o autismo, né, que entrou aqui dentro de casa, como foi que aconteceu tudo. E depois eu volto de novo, né, pra contar um pouquinho mais sobre a nossa trajetória que a gente vive, né. Tchau. Se inscreve no canal, comenta. Qualquer dúvida, eu tiro dúvida, eu falo. Eu sei que não deve ser um momento fácil. Se você chegou nesse vídeo é porque você tá pesquisando sobre o assunto, né? E não deve ser fácil, mas não é o fim. Não é o fim, né? Assim como o autista, ele tem uma forma diferente de ver o mundo e a vida, também, né? Junto com seu filho, com quem seja na sua família, também tem essa nova forma de ver o mundo, né? Junte-se a gente a combater o preconceito, tanto que antes não existia autista. As pessoas comentam, né? Antes não tinha esse tanto de autista, mas antes não tinha informação, né? Hoje tem informação. Seja você essa pessoa a combater o preconceito dentro da sua família, para que os seus, né, sejam mais acolhidos. Hoje em dia, assim, ao meu redor, eu vejo muito acolhimento, né? E eu sou muito feliz com isso. Então, seja você, se você chegou até aqui, se você tem um autista na família ou não tem, mas seja esse, né, que combate o preconceito, que explique às pessoas, né? Um beijo, que Deus abençoe vocês. Fica aqui, né? Curte, compartilha esse vídeo para que o canal cresça.